Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A gente já abordou esse assunto aqui, dos direitos autorais do Livro de Mórmon, né? Meio por cima, na verdade, né? Quando a gente estava falando do Livro de Mórmon. Mas vamos abordar ele um pouquinho mais detalhado? Eu acho interessante, cara. Eu já tinha... Na verdade, eu acho que quando eu gravei aquele episódio, eu tinha falado, eu sei algumas coisas sobre os direitos autorais, essa tentativa de venda, mas eu não tinha conseguido encontrar os detalhes na época. E também, cara, o episódio ia ficar muito comprido se fosse abordar, né? Mas eu acho interessante essa história. Vamos dar uma abordadinha, por quê? Né? Tipo, o que importa? A tentativa de venda dos direitos autorais do Livro de Mórmon vai invalidar a religião, o que é? Era junho de 1829, tava lá Joseph, Oliver Cowdery, estavam em Fayette, tinha acabado de chegar lá, e eles pensaram, já temos assim texto suficiente, acho que eles não tinham terminado o Livro de Mórmon ainda, mas já tinham um bom tanto, cara, acho que já dá pra gente tentar conseguir os direitos autorais disso aqui. Daí, em 11 de junho de 29, ele conseguiu, então ele entrou com esse pedido, né, e o pedido foi concedido, então, os direitos autorais do Livro de Mórmon, pelo distrito de Nova York. Quem quiser dar uma checadinha nessa informação tá lá no History of the Church 1, página 58 e 59. Pronto, então o Livro de Mórmon estava protegido contra plágio, que legal, né? Eu sei, parece um pouco engraçado, mas é. Então o Livro de Mórmon estava protegido contra plágio porque já tinha os direitos autorais. Richard Lansing, secretário do Tribunal Distrito Federal, assinou esses direitos autorais. Feito em duas vias, né? Uma cópia ficou com a igreja, a outra ficou com o governo. Então, né, se você quiser, tem a cópia desse documento. Eu acho que eu vou anexar no livro que eu tô planejando fazer. Mas se quiser dar uma olhadinha, né, como o nosso podcast não tem vídeo, não consigo mostrar essa imagem mais, eu estou vendo aqui o documento dos direitos autorais. Então, um tá nos arquivos da igreja, a gente sabe que a igreja tem uns arquivos secretos, e outro tá na biblioteca do Congresso. Então lembra que a gente já tinha comentado lá na época que a gente tá falando sobre o Livro de Mórmon e falou, né, Joseph era o autor e proprietário, né, o que o pessoal quis tirar isso depois da introdução. Na introdução tava falando, né, que Joseph é o autor e proprietário do Livro de Mórmon. Então, eles alteraram isso, né, porque acho que não convém, mas, legalmente falando, precisava ter um autor e proprietário. Então, né, foi registrado no nome de Joseph Smith. Muito bem, sendo o dono do Livro de Mórmon, então, Joseph Smith resolveu o quê? Vender esses direitos autorais do Livro de Mórmon. Olha que legal! Hiram Page e Oliver Cowdery, sob a orientação profética de Joseph Smith, foram enviados ali para o Canadá, como a gente já citou anteriormente, para vender esses direitos do livro. Mas assim, a gente sabe que eles não foram muito bem sucedidos nesse rolê deles. Por que ele queria vender os direitos autorais do Livro de Mórmon? Como temos registrado, né, diz que ele queria livrar ou aliviar a família dele de todos os embaraços financeiros. Então eles estavam com algumas dívidazinhas ali, precisava saldar isso. Já teve um trabalho enorme para conseguir escrever, então estava na hora disso daí dar um retorno para a família. Mas agora assim, cá entre nós, se Joseph foi encarregado por Deus de fazer uma obra maravilhosa, restaurar o evangelho e ainda tinha um novo livro, né, com vários mandamentos, revelações e tudo, será que faz sentido essa história de vender o livro para arrecadar dinheiro? Não nego a necessidade financeira de subsistência da família Smith, mas eu não acho muito conveniente vender o Livro de Mórmon, que é uma dos pilares da nova religião verdadeira que estava surgindo. Então, eu acho meio complicado essa história. Vamos continuar. Para quem tá curioso, tem alguns documentos escritos por Joseph Capron, né, mas assim, tem várias fontes, inclusive mormons, que confirmam essa história da venda para conseguir aliviar financeiramente a família dele. O próprio Joseph Smith tem, né, uma história não publicada que mostra, assim, que Joseph admitiu que ele procurou as placas para obter riquezas. Tanto que isso daí combina com aquela história que ele falou, o anjo não deixou ele ir por 4 anos, que ele precisava se preparar, porque, né, talvez o coração dele não estava pronto para adquirir aquele objeto de tamanho, valor financeiro. Mas sim, né, pra mim faz muito sentido que, a ideia inicial talvez era ali, dizer que tinha umas placas, procurar tesouro, já combina bastante com a história de Joseph. Esse negócio de escritos antigos, placas de metal e a história dos antigos habitantes das Américas, a gente já viu aqui que não era uma novidade de Joseph, já era um assunto de discussão acalorada lá no momento, na época, no local onde Joseph morava. Então sim, pra mim faz mais sentido que ele tinha essa ideia de talvez escrever um livro para juntar uma grana pra família, não tinha ainda a ideia de criar uma igreja bem estabelecida, né, na mente. E a ideia foi se desenvolvendo, foi criando corpo e, né, aí chegou no que a gente tem hoje. E isso, sim, combina com a informação que a gente já estudou, de que, cara, ninguém da família dele estava registrando que ele viu Deus e Jesus Cristo, que ele foi designado para restaurar a igreja. Não vou lembrar agora que data que começou essa ideia, né, mas, né, por exemplo, ele tinha as placas e o Livro de Mórmon foi sendo criado, a princípio, com essa questão financeira. Depois ele pensou, não vou conseguir vender, então o que a gente faz? Vamos criar uma igreja.
Então, quando você estuda a história da igreja, você consegue analisar essas informações, juntar todos esses picadinhos que a gente tem estudado aqui, você vai vendo que as coisas vão fazendo sentido, sim. Então, a ideia original não era criar a igreja. Então, por isso, né, o livro de Mórmon não era para ser um livro santo. Tem uma carta de Hyrum Smith, que ele escreveu pro avô dele, Azael, mesmo avô de Joseph, e nessa carta ele estava dizendo que ele acreditava que esse serviço a Deus, né, do livro de Mórmon, traria à família uma grande prosperidade, que ele já estava esperando faz tempo, não acontecia. Ele tá falando, agora vai. Vamos dar uma olhadinha nessa questão financeira. A gente já tá vendo assim, ó, que tem muita coisa relacionada à questão financeira e o livro de Mórmon. Então a gente consegue ver que isso aí não era religioso. Outubro de 1829, uma carta que Joseph escreveu para Oliver Cowdery, dizendo que o Stowell, aquele cara, né, o Josiah Stowell, conseguiu uns 500, 600 dólares para comprar cópias do livro de Mórmon. Então eles estavam ali tentando fazer dinheiro com o livro de Mórmon. A Lucy Smith também, a mãe dele, falou que ali por março de 1830, quando o livro foi finalmente publicado, eles estavam tendo que vender cópia do livro de Mórmon para conseguir comprar comida. Então a situação não estava boa, não. Tava difícil mesmo. E aí a gente consegue entender, então, por que Joseph foi tentar vender os direitos autorais do livro de Mórmon, porque a situação estava bem desesperadora nesse momento. O que para mim pode ser, sim, mais um indício da não veracidade dessa obra, porque eu não sei, cara, eu acho que assim, se Joseph viu Deus Jesus Cristo, cara, é isso, cara, indagar o Senhor, pedir o Senhor, falar assim, Senhor, me ajuda, a situação tá difícil, a gente precisa para essa obra que o Senhor me designou fazer aqui. Eu acho que não faz sentido ele querer vender o livro de Mórmon, que seria um livro que Deus estava providenciando para ele, né, como um aparato ali da religião que estava sendo restaurada, e simplesmente, né, se desfazer disso para levantar uma grana, para conseguir sobreviver. Não faz muito sentido, né, pessoal? Joseph Smith, então, ouviu falar que lá no Canadá eles comprariam, né, tinha alguma empresa, sei lá, que comprava direitos autorais de livros, né, então, eles estão comprando lá. Então, em seguida, Joseph recebeu o quê? Uma revelação divina, de que, então, seria uma boa oportunidade para conseguir levantar uma grana. Hiram Page também escreveu que depois que essas despesas fossem pagas, né, da viagem e de tudo, com a venda dos direitos autorais, então o lucro deveria ser para o benefício exclusivo da família Smith, né, então deveria ser colocado à disposição de Joseph. Enfim, ele era o dono do livro, né? Então, na conversinha aí que Hiram Page teve com Joseph, né, planejando essa venda dos direitos do livro de Mórmon, eles esperavam conseguir mais ou menos uns $8.000 com essa venda. E olha só, cara, olha só o que Hiram Page escreveu. Ele falou que eles estavam viajando para o Canadá secretamente para evitar que o Martin Harris participasse dessa venda. Por quê? Porque o Martin Harris já tinha vendido a fazenda dele para conseguir patrocinar o desenvolvimento do livro de Mórmon. Foi dado como garantia para ele umas placas de ouro dentro de uma caixa pesada, mas que não era para ele abrir para conferir se realmente tinha placas de ouro, mas estava ali. Estava ali como garantia de que, pô, ia dar tudo certo. E que depois, na hora que eles conseguissem vender, então, vários exemplares do livro de Mórmon, então o Martin Harris ia receber de volta a grana que ele deu. Só que tinham que viajar secretamente para o Martin Harris não ficar sabendo que eles iam ganhar esse dinheiro. Olha, cara, que sacanagem. Olha, vamos ler aqui, ó. Joseph Smith evidentemente acreditava que Harris estava muito abastado e bem até então, enquanto sua família estava na miséria. É isso. Não importa se, né, Martin Harris tinha dado muita grana para Joseph, ele estava numa situação melhor, né? Joseph estava numa miséria lascada. Então, tá tudo bem, tá perdoado eles irem escondidos. Olha, mais uma mentirinha aqui. Ah, se vocês quiserem saber de onde que a gente está tirando essa informação, tem um livro chamado Quest for Refuge, de Marvin Hill. Página 20 e 21 fala sobre esse episódio aí da tentativa de venda dos direitos autorais do livro de Mórmon. Vamos ver se vocês prestaram atenção. Quem que foi pro Canadá? Quem foi lá pro Canadá tentar vender esses direitos autorais? Então foram Hiram Page, Oliver Cowdery e Jesse Knight. Deve ser parente daquele Joseph Knight, né? Vamos ver. Então, eles chegaram em Kingston, em Ontário, lá no Canadá. Ninguém quis comprar, ninguém ficou interessado em comprar o livro de Mórmon. Só que, olha o que aconteceu, o Martin Harris, não sei como, mas ele descobriu essa história, chegou a indagar a Joseph, que história é essa? Vocês estão querendo vender o livro, ninguém me fala nada. Joseph, opa, a gente acabou não tendo tempo, não cruzei contigo aí, mas é isso aí mesmo, a gente vai vender, mas pra ficar tranquilo, quando a gente vendesse, a gente ia mandar grana pra você. Nossa, você tá falando com o profeta, poxa. Então, a gente tá falando aqui da época de 1830. Então, ali em 1830, né, até o Martin Harris, ele andava pelas ruas ali em Palmyra tentando vender o máximo de cópias do livro de Mórmon que ele conseguisse. Mas é isso, cara, ninguém tava comprando. Então, até chegou o Joseph, encontrou ele na rua ali, e falou, cara, ninguém quer comprar o livro de Mórmon. Bom, tem uma outra fonte interessante também, que é o Mormonism Unveiled, escrito por E.D. Holloway, W.E. Holloway, de 1834. Então, é ali, logo depois que a igreja foi organizada, esse carinha escreveu esse livro. Ele era contra a igreja, não sei por que ele era contra a igreja, o que será que aconteceu? Mas, enfim, ele escreveu esse livro. E dentre os escritos desse livro tem um documento que sabe aquelas declarações juramentadas que eles faziam? Affidavit? Então, Joseph Capron, ele falou algumas coisas e foi registrado nesse livro. Então vamos ver o que ele falou. Joseph Capron: depois de um certo tempo,
Joseph Smith fingiu encontrar as placas de Deus. Esse esquema, ele acreditava, poderia aliviar a família de todos os seus embaraços financeiros. Seu pai, no caso o Joseph Sr., disse-me que quando o livro fosse publicado, eles poderiam, com os lucros do trabalho, transformar os negócios de cavar tesouros em uma operação bem-sucedida. Ele não deu nenhuma indicação na época que o livro era para ser de caráter religioso, ou que teve alguma coisa a ver com revelação. Ele declarou que era uma especulação e disse que, quando ele for concluído, minha família será colocada em um nível acima da generosidade da humanidade. Enfim, daí, vocês acham que foi falado isso mesmo? Será que o Joseph Capron estava mentindo? Não sei. Eu acho que combina bastante com o que estava acontecendo. Se a gente for considerar o que esse Joseph Capron falou, então, a gente vai considerar que o livro de Mormon ele foi escrito só por questões financeiras mesmo. E depois, que não conseguiram vender, levantaram a ideia de criar a religião e usar ele como um livro base. Outra fonte, outro documento que a gente pode checar essa questão financeira aí do livro de Mormon é o Gold Bible, escrito ali por Abner Cole. Aí foi publicado no Palmyra Reflector. Será que fala Palmyra ou Palmyra? Eu acho que é Palmyra, sei lá. Devo ter falado errado aí todo esse tempo, ninguém me falou nada, né? Então, foi escrito no Gold Bible, depois esse jornal, revista aí, Palmyra Reflector, publicou em fevereiro de 1831, e depois foi coletado isso aí tudo e adicionado em um livro chamado Early Mormon Documents, de 1998, então no volume 2, página 245, vamos ver o que a gente encontra ali. Então, escrito ali nesse Gold Bible, estava o quê? O Sr. Smith declarou que seu filho, Joseph, tinha visto um espírito que ele descrevera como um velhinho com barba longa, e foi informado que ele, o Joseph filho, em determinadas circunstâncias, eventualmente obteria grandes tesouros. No devido tempo, o espírito iria entregar a Joseph um livro que contaria sobre antigos habitantes deste país e onde tinham depositado suas riquezas, constituída de mobiliário caro e etc. Desde então, manteve-se segura sob a responsabilidade do espírito, em câmaras grandes e espaçosas em diversos locais nessa vizinhança. Então isso aí foi registrado por Abner Cole. De novo aqui envolvendo riquezas, A gente já viu a relação dele com caça ao tesouro. Agora falando aí que estava interessado em encontrar as riquezas dos antigos habitantes das Américas. Placas de ouro. Queria então vender os direitos autorais do livro de Mormon. Sim, parece uma questão mais financeira do que religiosa para mim. Mas então, como essa tentativa aí de venda fracassou, o Martin Harris teve que hipotecar as propriedades dele para poder imprimir mais 5.000 exemplares do livro de Mormon, o que custou $3.000, então teve que hipotecar, refinanciar, Então, ele refinanciou as propriedades dele para conseguir levantar uma grana. Só a título de curiosidade também, foi a gráfica E.B. Grandin, em Palmyra, que assinou o contrato ali em 25 de agosto de 1829 para começar a imprimir, então, o livro de Mormon. Sabe o que eu tô vendo aqui? Eu tô vendo uma foto da carteira de Martin Harris. A igreja recebeu como doação da família Harris uma carteirinha, parece meio de couro, talvez seja de couro mesmo, que dizem que provavelmente era... Enfim, acho que o pessoal não trocava de carteira na época, um troço meio difícil. Então talvez foi a carteira aí que ele usou durante a fase adulta dele. Provavelmente foi ela que guardou o dinheiro que foi usado para a impressão do livro de Mormon. Então eles guardam como uma relíquiazinha ali nos arquivos da igreja. Bom, no livro Early Mormonism, na página 174, vamos ver o que Hiram Page falou sobre essa situação. Antes de junho de 1829, Joseph usou uma pedra de vidente para receber uma revelação para vender o direito autoral do livro de Mormon em Toronto. Uma citação pequena, mas representa aí o que aconteceu. Agora, tem uma citação de David Whitmer, ele escreveu mais sobre o assunto. Então, no livro An Address to All Believers in Christ, página 31, ele está falando sobre essa tentativa de venda. Vamos dar uma olhadinha, então, nos detalhes? O irmão Hiram pensou que não deveríamos esperar mais por Martin Harris e que o dinheiro para imprimir o livro de Mormon deveria ser levantado por alguma outra maneira. O irmão Hiram estava irritado por irmão Martin e pensou que poderiam obter o dinheiro de alguma forma sem ele, e não deixar tê-lo nada a ver com a publicação do livro, ou receber algo dos ganhos desta se os lucros ocorressem. Cara, então... meio que assim, Joseph não tinha grana, não estava querendo depender do Martin Harris, estava chateadão com o Martin, e queria tentar resolver esse lance financeiro aí por conta própria. Viu que não conseguia, daí teve que recorrer a Martin, se humilhar e recorrer à grana de Martin. Cara, Martin foi usado, cara. Vamos continuar aqui, que o David Whitmer fala bastante. Ele estava errado em assim julgar o irmão Martin, porque ele estava fazendo tudo o que podia para vender suas terras. Nossa, cara, o cara tava dando sangue dele pela igreja e a igreja tava tipo, cara, tá nem aí pra ele, esculachando ele, chamando de Nico e tudo, tá? O irmão Hiram disse que lhe foi sugerido que alguns dos irmãos poderiam ir a Toronto, Canadá, e vender os direitos autorais do livro de Mormon por considerável dinheiro. E ele persuadiu Joseph a perguntar ao Senhor sobre isso. Então a ideia veio de Hiram. Hiram, não o Hiram Page, era o Hiram Smith, o irmão de Joseph. Joseph aceitou em assim proceder
ele ainda não tinha devolvido a pedra dividente. Cara, ele tava com a... Será que era os óculos? Era o Urim Tumim lá? Enfim, acho que ele perdeu o Urim Tumim, ele continuou com as pedras pessoais dele. Então, por que não tinha devolvido? Eu acho que era o Urim Tumim, então. Então ele não tinha devolvido o Urim Tumim, então tipo, ele ainda tava usando pra fazer outros rolês, além de traduzir o livro de Mórmon. Tá. Joseph olhou para dentro de seu chapéu, no qual colocou a pedra e recebeu uma revelação de que alguns dos irmãos deveriam ir a Toronto. Ah, cara, eu acho que cada frase eu vou parar. Nossa, cara, é porque vem altas ideias aqui. Eu tô pensando assim, cara, Joseph era o profeta chamado por Deus e ele ainda tinha essas pedras para olhar dentro do chapéu para poder receber revelação, tá? É um procedimento bem estranho pra gente, a gente não tá habituado, mas vamos dizer que a gente tente considerar que esse procedimento era real, né? Recebia a real revelação de Deus e então assim, tava ok. Agora eu tô pensando assim, cara, enfim, a pedra dividente de Joseph tá em posse da igreja. Por que o profeta não pega ela, põe dentro de um chapéu hoje para receber revelação? Por exemplo, cara, Joseph estava pegando elas para receber revelação sobre se deveria proceder com a venda dos direitos autorais do livro de Mórmon. Né? É uma coisa simples. Agora vamos dizer assim, cara, por que o profeta não recebeu revelação sobre uma pandemia ou sobre os documentos que qual é o nome dele? Mark Hoffman estava vendendo para eles, cara, para receber revelação em geral, né? Cara, isso é uma coisa tão simples, um detalhe que Joseph estava usando. Interessante. Se tivesse desculpa ainda que as pedras foram recolhidas, não tem mais as pedras, não tem nem essa desculpa, porque a igreja tem a pedra, e chapéu pode pegar qualquer chapéu. Se não tiverem o chapéu original de Joseph. Mas enfim, vamos continuar. Sem pausa agora, vamos tentar ler isso aqui. Recebeu a revelação de que alguns dos irmãos deveriam ir para Toronto, Canadá, que iriam vender os direitos autorais do livro de Mórmon. Okay. Hiram Page e Oliver Cowdery foram a Toronto em sua missão, mas eles falharam. Cara, Toronto tá sempre com um asterisco. Eu tô achando que o asterisco é porque hoje é chamado de Toronto, mas talvez na época era um outro nome, então eles alteraram, será o nome? Só pra concordar com a geografia atual? Não sei. Por que Toronto tá sempre em asterisco? Então foram a Toronto em sua missão, mas eles falharam completamente em vender o direito autoral, retornando sem dinheiro nenhum. Joseph estava na casa de meu pai quando eles retornaram. É o David Whitmer falando. Então, estava na casa do Whitmer pai. Qual que era o nome do Whitmer pai? John, será? Não lembro. Não era. John era irmão dele. Eu estava lá também e sou testemunha desse fato. Jacob Whitmer e John Whitmer também estavam presentes quando Hiram Page e Oliver Cowdery chegaram do Canadá. Bem, estávamos todos em grande dificuldade, e nós perguntamos a Joseph como isso podia acontecer. Ele recebeu uma revelação do Senhor e os irmãos falharem totalmente no seu cumprimento. Joseph não sabia como isso acontecera. Assim, ele perguntou ao Senhor sobre isso e recebeu a seguinte revelação vinda através da pedra. Então, ele já tinha recebido uma revelação da pedra, agora recebeu outra, e nessa outra revelação estava dizendo: algumas revelações são de Deus, algumas são dos homens e algumas são do demônio. Essa citação que eu já tinha ouvido. Então a pedra deu uma pegadinha nele. Primeiro faz uma revelação errada e depois faz uma revelação certa dizendo: nem sempre as revelações são de Deus. Cara, mas daí é muito conveniente. Muito conveniente. Assim, vemos que a revelação de ir para Toronto e vender os direitos autorais não era de Deus, mas era do diabo ou do coração do homem. Quando um homem interroga o Senhor a respeito de uma questão, se ele é enganado por seus próprios desejos carnais e está em erro, ele vai receber uma resposta de acordo com o seu coração pecador, mas não vai ser uma revelação do Senhor. Essa foi uma lição para o nosso benefício, em que deveríamos ter lucrado com isso no futuro, mais do que o que fizemos. An Address to All Believers in Christ, página 31. Cara, a gente tem que levar uma coisa em consideração, que provavelmente na época em que David Whitmer escreveu esse livro, ele já não era mais membro da igreja. Mas outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que ele era uma das 3 principais testemunhas do livro de Mórmon. E aí, você vai acreditar? Será que David Whitmer falou a verdade ou ele mentiu? Será que ele falou meias verdades? Essa questão aqui de que Joseph recebeu uma revelação pela pedra, depois veio e falou, não, algumas são de Deus, outras dos homens, outras do demônio. Você considera essa parte verdadeira ou falso? Bom, eu, atualmente, como eu já mencionei que não acredito na veracidade da igreja, para mim ficaria então difícil acreditar que como David Whitmer alegou que ele viu as placas e era uma testemunha do livro de Mórmon e da igreja e tudo, então eu já não tenho muita tendência em acreditar no que ele fala. Mas obviamente para um membro da igreja hoje, falar assim, não é mesmo, não dá para acreditar nesse cara, por causa do fato desse cara ter saído da igreja, mas assim, você tem que considerar todas as coisas, tem que considerar que também ele foi uma testemunha verídica ali do livro de Mórmon, para sua religião. Você não pode considerar o que convém para você e desconsiderar o que não convém. Então assim, você tem que analisar o contexto todo e tentar chegar numa conclusão. Eu acho que David Whitmer, ele mentiu sobre a veracidade do livro de Mórmon. Talvez ele estava dentro do esquema, teve alguma intriga com Joseph, saiu da igreja.
Eu acho que sim, essa questão deles terem ido pro Canadá para tentar vender os direitos autorais, eu acho que assim, tem grande chance disso ter acontecido realmente. Se bem que eu acho que até a igreja concorda, assume. Tem que ver se tem algum documento da igreja que concorda que isso aconteceu. Mas agora sobre essa questão de que algumas revelações são de Deus, outros do demônio, outros do homem. Será que a igreja confirma que Joseph realmente falou isso? Se a igreja confirmar, aí vem aquela questão, então assim, no que a gente vai acreditar que vem do profeta? A gente nunca vai saber se está sendo só do coração dele, dos desejos dele, ou se realmente está vindo de Deus. Difícil, né? Então, assim, quando você comete uma presepada dessa, você compromete a imagem do profeta. Compromete a veracidade das revelações. Então, apesar de eu considerar que David Whitmer, nesse momento que ele estava escrevendo o livro, ele tinha motivações para falar mal de Joseph e tentar denegrir a imagem dele, eu acho que essa parte que ele falou faz bastante sentido em ser uma declaração fiel ao que aconteceu. Pra mim parece. Vamos ver a versão então de Oliver Cowdery. A gente já viu aqui de Hiram Page, de David Whitmer, que foi, né, não foi lá pra Toronto, mas ele tava ali junto quando os caras chegaram na casa dele, tava junto quando o Joseph falou essa coisa sobre a revelação. E agora vamos ver o que o Oliver Cowdery falou sobre essa situação. Tem um livro chamado Gift of Sing, página 58. Eu imagino que alguns entre vocês possam relembrar aquele que enviou o irmão Page e eu tão tolamente a Toronto com uma predição do Senhor através do Urim e Tumim, olha que ele estava com o Urim e Tumim, de que lá acharíamos um homem ansioso em comprar o direito autoral dos primeiros Eldris. Só lembrando, parece que então o Oliver Cowdery, ele falou que tolamente foi e tal, talvez ele não era mais membro quando ele escreveu esse documento aqui. Lembra? Por que o Oliver Cowdery foi expulso da igreja? Lembra que ele foi expulso, depois ele depois de, sei lá, mais de uma década, talvez, ele voltou pra igreja, ficou uns meses ali, uns 2 meses, e já saiu de volta, nunca mais voltou? Por que o Oliver foi expulso? Lembra? Porque ele assistia o membro fiel, não curtia, não compartilhava. Tem algumas coisas assim que são muito graves, realmente não tinha condição dele continuar na igreja tendo uma atitude dessa. Mas os membronitas, eu sei que os membronitas, eles são parceiros, não vão ser expulsos, pode ficar tranquilos. Oliver Cowdery ficou importunando Joseph com aquela questão de Joseph ter sido encontrado tendo um affair ali no celeiro com a Fanny Alger, né? E daí Oliver Cowdery ficou chateado com a situação, ficou incomodando Joseph sobre isso. Joseph falou que isso era calúnia, falou que ele estava mentindo e expulsou da igreja. Aí hoje a igreja assume que Joseph foi casado com ela. Então vamos continuar ali para a citação de Oliver Cowdery sobre esse evento. Eu bem me lembro que não o encontramos, né? Ele tá falando que não encontraram ninguém querendo comprar os direitos autorais do livro. E tivemos que voltar, surpresos e desapontados. Mas antes, tão grande era a minha fé de ir a Toronto que nada senão calma permeava minha alma. Toda dúvida estava banida. E mais, acreditava que o irmão Page e eu iríamos cumprir a revelação assim como viveríamos. Os caras foram assim totalmente fiéis. Cara, eles estavam acreditando, porque era uma revelação. Deus chegou, olhou nas pedras e falou, cara, alguém vai comprar isso aí. Cara, os caras não tiveram nem sombra de dúvida que isso ia acontecer. Então assim, cara, imagina o cara chegar lá, não conseguir vender de jeito nenhum e pensar assim, cara, o desapontamento deles, a surpresa com essa situação. Então, né, vamos continuar. E você pode crer, sem pedir que eu relate detalhes, que não foi uma tarefa fácil descrever nossa desolação e pesar. O irmão Page e eu não pensávamos que Deus nos decepcionaria através do Urim e Tumim, que foi exatamente como veio o livro de Mormon. Olha, jogou na fogueira e falou, e aí, resolve essa agora? Pois é, então acho que ele acreditava em Joseph, né, não como um humano que poderia errar, mas assim, cara, né, se Joseph falou, beleza, talvez a gente teria alguma dúvida, mas cara, foi Deus, entendeu? Foi através do Urim e Tumim, não tem como dar erro. E agora, ó, o Oliver raciocinando, falando assim, cara, se essa profecia furadaça fez a gente ir lá pra Toronto e era migué, e essa, né, revelação veio do mesmo lugar que veio o livro de Mormon, só jogou a sementinha da discórdia e saiu correndo. Ali no blog Investigações Sud, eles comentam que aparentemente Joseph ele não usava Urim e Tumim. Eles acham que o pessoal se confundia antigamente. Eles chamavam a pedra de vidente que Joseph tinha de Urim e Tumim. Então tem aí uma confusão entre os eventos de o que era Urim e Tumim mesmo e o que era só aquela pedra marrom de vidente que Joseph tinha. Então lembra aquele historiador da igreja que era o presidente do Quórum dos 70, o B.H. Roberts? Então lembra que ele desenvolveu todo um estudo honesto sobre o livro de Mormon e chegou em umas conclusões muito adversas. Aparentemente ele não saiu da igreja, mas ficou com um conflito interno ali muito grande. Então assim, independente dele acreditar ou não na igreja ainda depois dessa, mesmo tendo esse conflito, não tenho nenhum indício de que mostre que ele tinha uma motivação muito grande para falar mal da igreja, para querer perseguir a igreja, fazer alguma coisa contra ela. Então, né, ele aceita a existência dessa revelação. Então ele fala, não, só realmente isso aconteceu. Então pensa, esse cara é um historiador, ele sabe mais que a gente,
meros mortais, então provavelmente ele teve contato com muita documentação de época, estudo, coletando fatos, né, desenvolveu muitos estudos, então aí ele falou que dentro desses estudos que ele fez, sim, ele viu que realmente aconteceu esse negócio aí de tentar vender os direitos autorais do livro de Mormon, então ele não nega que isso aconteceu, mesmo que isso possa indicar que, Joseph fez uma profecia falsa ali. Esse B.H. Roberts era tipo o honestão, o membro da igreja honestão, né, que ele vê a situação e ele não bota abaixo do tapete, não passa pano. Então ele desenvolveu uma publicação chamada Comprehensive History of the Church, volume 1, páginas 150 até 190. Ele explica sobre essa situação. Quem conta também das memórias é a Lucy Mack Smith, a mãe dele. Apesar dela não estar envolvida nisso, ela conta que ouviu, né, que essa ocorrência, ela lembra disso ter acontecido sim. É que isso aí tudo aconteceu em 1830. Não estava bem certo se foi antes de organizar a igreja ou depois, tá? Então tá dizendo aqui que isso tudo aconteceu antes, então depois ele decidiu organizar a igreja. Agora tô entendendo. Aqui, ó, a minha suposição estava errada. Eu falei com o asterisco lá em cima quando falava sobre Toronto, que talvez era a questão do nome ter mudado com o tempo. Não. Toronto é porque estava errado, na verdade. Então, a documentação da igreja mostra que, né, principalmente naquele projeto Joseph Smith Papers, descobriu que na realidade, essa tentativa de venda dos direitos autorais não aconteceu em Toronto, aconteceu em Kingston, em Ontário, no Canadá. Então acho que o pessoal começou a escrever Toronto e ficou Toronto, mas na verdade aconteceu em Kingston. Olha aqui, a igreja, ela confirma, assim, essas falas de Joseph. Então, sabe aquele livro Ensinamentos dos Presidentes da Igreja? Nem sei se eles já fizeram de todos. Quando estava na igreja, acho que já tinha de um bom tanto já de presidente. Mas enfim, o de Joseph, se eu não me engano, foi o primeiro a ser feito, né? Será que eles fizeram na ordem? Eu acho que sim, fizeram na ordem. Então, esse livro Ensinamentos dos Presidentes da Igreja, de Joseph Smith, na página 223. Quem quiser, dá uma checadinha lá. Fala sobre essa questão. Vamos ver ali, ó. Algumas revelações são de Deus, algumas revelações são dos homens e algumas revelações são do demônio. O diabo não tem poder sobre nós a menos que o permitamos. No momento em que nos revoltamos contra qualquer coisa que vem de Deus, o diabo assume o poder. Eita, então, de acordo com as próprias palavras de Joseph, ele tinha permitido que o diabo assumisse o poder sobre ele, dando essas revelações falsas? Então, digamos assim, tá, então, né, teoricamente faz um sentido, né? Vamos dizer que o livro de Mormon era verdadeiro, organizado ali por Deus para fazer parte da igreja restaurada, e Joseph, por, né, uma motivação pessoal, financeira ali, que ele estava numa miséria lascada, queria vender esse livro, então ele estava fazendo um negócio errado. Então, por conta dele estar querendo fazer isso errado, o diabo assumiu o poder sobre ele e fez essa revelação de que ele tinha que ir para Toronto vender. Para fazer essa afirmação, você tem que confirmar que Joseph foi possuído pelo capiroto. Situação complicada essa. Bom, essa questão aí da tentativa de venda dos direitos autorais, parece que a gente conseguiu abordar o máximo de informação que a gente conseguiu coletar. Fica aí o questionamento na mente de vocês, o que vocês acham sobre essa história? Então, pelo jeito, parece que a igreja assume sim, que isso aconteceu, assume que ele falou que algumas coisas vêm do capiroto, algumas coisas são só do coração do homem, mas daí a questão que fica, então, é como é que a gente vai seguir um profeta se a gente não sabe o que está vindo só do desejo dele, né, ou realmente está vindo de Deus. Por exemplo, quando o profeta chega e fala, né, vocês, membros da igreja, não pesquisem sobre a história da igreja. Isso aqui é uma revelação, não pesquisem. Se vocês quiserem saber sobre a igreja, vai ali nos documentos oficiais. Né? Quando eles estão falando isso, será que é só do desejo deles de você não saber a verdade? Ou será que é uma revelação divina mesmo, porque você não está preparado para saber a verdade? Ou será que aquelas informações de fora dos conteúdos oficiais é uma mentira? O que você acha? Mas é isso. A gente está ainda, né, nesse assunto, mas vamos abordar uma outra situação. Teve uma publicação ali no blog Investigações Sud sobre a venda do facsímile das placas de Kinderhook. A gente já abordou essa história das placas de Kinderhook. Já sabemos que foi uma pegadinha que o pessoal fez para Joseph traduzir falsamente aquelas plaquinhas. Eles faziam, olha esse profetinha, caiu na nossa. Mas antes de cair na pegadinha, aliás, né, lembra por que ele não terminou de traduzir? Ele morreu, né? Então, nossa, cara, tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Cara, quanta coisa acontecendo ali em 1842, 43, 44. Mas isso aconteceu em 1840, se eu não me engano. Cara, faz tempo. Eu lembro do pessoal entregando essas placas pra Joseph. Eu tava na casa dele até quando ele tava traduzindo. Eu acabei não contando pra vocês, eu sou um dos 3 nefitas, pessoal. Já faz um tempo aí que eu tô nessa lida. Fico só observando, na verdade. Aí cansei, pensei, cara, vou fazer o canal do Membro Fiel, isso aí, eu vou colocar as coisas aqui para o pessoal ficar sabendo. A internet é maravilhosa, então assim, né, já há algumas décadas temos o benefício da internet nas nossas vidas. Então, tem alguns documentos online, que é o pessoal, cara, é um trabalho maravilhoso isso, né, pessoal digitalizar documentos antigos e isso ficar disponível para qualquer pessoa em qualquer lugar do planeta, para poder estar, né, analisando sem destruir o documento original, mas mesmo assim tendo acesso à fonte original ali, cara, muito legal. Então, né, hoje temos documentos online em PDF do jornal Nauvoo Neighbor na internet. Então, assim, quando a gente tá dando uma analisada nesses documentos, a gente vê o quê? Que Sidney Rigdon, ele era o chefe dos Correios da cidade. Sabia dessa? Não sabia, né? Eu sabia que eu tava lá.
Cara, e Sidney Rigdon, cara, ele demorava pra trazer, às vezes ele perdia a correspondência, falava, pô, Sidney Rigdon, pô, cara, tava esperando essa encomenda faz tempo, cara, mas enfim, vamos continuar aqui. Então, nos arquivos desse Nauvoo Neighbor, né, então a coletânea digitalizada aí desse jornal de época, se você pegar na página 3 desse arquivo, ele tá mais ou menos na época ali de janeiro de 1844, você vai ver que, na época, podia se comprar o facsímile das placas de Kinderhook via correio. Tá dizendo assim ali, um facsímile das placas recentemente descobertas de um monte nas proximidades de Kinderhook, condado de Pike, Illinois, e uma história de sua descoberta podem ser adquiridos pelo pedido para printing, preço 12 centavos e meio. Como é que você paga 12 centavos e meio, cara? Por cópia, ou $1 por uma dúzia. Cara, isso aí é uma coisa, isso só mostra como essas placas de... É mais uma prova que mostra como essas placas de Kinderhook foram levadas a sério pela igreja. Então esse Nauvoo Neighbor, ele era um jornal semanal, publicado ali em Nauvoo, que é em Illinois, e foi publicado entre 1843 e 1845. Então essa publicação que a gente tá vendo é aí do meio, de 1844. Lembra quem que era o prefeito de Nauvoo, né? Joseph Smith Jr. Então basicamente as notícias aí em Nauvoo eram feitas pelo Nauvoo Neighbor e também pelo Times and Seasons. Nauvoo Neighbor eu acho que era mais uma questão assim dos acontecimentos, e o Times and Seasons era uma orientação mais religiosa, mas eram as duas publicações de época que a gente consegue encontrar informações valiosas dessa época de organização da igreja. Lembra que a gente já citou uma outra publicação chamada VASP? O Nauvoo Neighbor veio para substituir esse VASP. Mas é isso aí, meus membronitas. Aí, ó, a gente veio falar sobre a venda dos direitos autorais do livro de Mormon e ainda de brinde, ganharam aqui, né, um extra sobre a tentativa, né, ou a venda, né, de cópias do facsímile, né? Então, Joseph fez uma cópia ali do que estava escrito naquelas placas de Kinderhook, aqueles desenhos, caracteres, e estava vendendo isso aí para os curiosos de Nauvoo por 12 centavinhos. Mas se quisesse uma dúzia, 12 cópias por $1. Aí, ó, promoção imperdível. Episodinho um pouquinho mais curto esse de hoje mesmo, né? Era só para abordar essa curiosidade. Curto entre aspas, né? Porque o projeto inicial era meia horinha de episódio. A gente que acabou se estendendo. Mas olha, pessoal, eu gosto muito de saber a opinião de vocês mesmo, de verdade, não é Miguel não. É pra eu saber o que vocês pensam sobre tudo isso, né? Se vocês acham que faz sentido, qual é a conclusão de vocês, principalmente quem já ouviu todos os episódios, né? Que consegue absorver um contexto, né? Um panorama um pouco mais completo da história da igreja, né? Do livro de Mormon, de Joseph Smith, e consegue talvez desenhar o que estava acontecendo nesses episódios. Essa questão de tentar conseguir levantar uma grana vendendo o livro de Mormon, o que isso quer dizer? Será que isso aconteceu? Se aconteceu, né? O que isso significa? Vender a copiazinha ali das placas de Kinderhook, será que isso significa que a igreja estava levando a sério? Nem tô considerando que a igreja estava vendendo essas cópias para levantar uma grana, mas talvez seja só realmente o jornal, talvez estava vendo, ó, a gente tem uma cópia aqui, a gente pode vender para vocês, entendeu? Mas assim, se as cópias desses caracteres estavam sendo disponibilizadas, a pessoa estava levando a sério. Enfim, o que vocês acham, meus bonitos? Deixa um comentário aí comigo, a gente vai ficando por aqui e até a próxima!